Aconteceu o sorteio para a Copa do Mundo de 2026 depois de muito sufoco e histórias emocionantes nas eliminatórias de todos os continentes. Agora todos aqueles que são amantes do futebol estão extremamente entusiasmados para assistir a maior competição esportiva do planeta. Menos eu. Eu não tô nada no hype para assistir essa Copa do Mundo de 2026. Ah, mas então tu é uma pessoa muito chata e desagradável? Olha, dizer isso não estaria totalmente errado, mas eu trago argumentos aqui. Afinal, nós vivemos uma sociedade que precisa de argumentos para as mais polêmicas opiniões. Principalmente nesse nosso grandíssimo país em que o futebol é o motor, aquilo que molda o humor e a vida de muitas pessoas. E ó, eu tenho argumentos relacionados ao formato, ao jeito como o processo está sendo conduzido, aos participantes, mas o melhor eu deixei para o final. Então fica no vídeo e confere por que a Copa de 2026 será a pior de todas. Antes de mais nada, eu sou obrigado a pontuar aqui que a Copa do Mundo é sim a maior competição de esportes do planeta. Muito maior do que qualquer Super Bowl, Fórmula 1 e outra coisa que seja chamado de esporte por aí. Ah, mas eu não concordo, eu acho que é o campeonato de curling norueguês ou o campeonato de futebol gaélico irlandês. Então toma aí, estatísticas que mostram que a Copa é a competição esportiva mais assistida do mundo. E ó, eu comecei com argumentos já do jeito que eu falei no início. Mas nem tudo são flores, é claro. Começando pela primeira crítica. Lembrando que antes de vir me xingar aqui, eu tirei as minhas opiniões da minha cabeça muito bem informada, então pode ficar tranquilo. E a minha primeira crítica vai para o formato dessa competição. Mano, se nós formos olhar detalhadamente a história da evolução no número de participantes em Copas, é uma coisa linda de se ver. De 1930 até 1978, eram apenas 16 países que buscavam a taça da Copa. Jogos emocionantes a todo momento, equipes muito boas nas fases iniciais já, e lembrando que foi com esse número de participantes que o Brasil conquistou 3 títulos mundiais. Nesse formato tinham 4 grupos com 4 cada, passavam os 2 primeiros de cada um e fechou. Direto quartas de final e vamos que vamos. De 82 até 1994, o número já subiu para 24 seleções. Aqui já eram 6 grupos com 4 cada, passavam os 2 primeiros e os 4 melhores terceiros colocados. Iam para as oitavas de final e vamos que vamos. Foi nesse formato que o Brasil conquistou a Copa de 94, o famoso Tetra. Já desde 1998 até 2022, o número de participantes já foi para 32 seleções. Para mim, é o mais fechadinho que tem. E todo mundo já sabe, são 8 grupos com 4 seleções, passam os 2 melhores, nada disso de melhores terceiros, que é uma confusão total, e vamos que vamos nas oitavas de final até a final. E estava tudo indo certinho. Como não lembrar das icônicas Copas de 2010 com a Jabulani, ou em 2014 com 7-1, tudo tem seu lado ruim. Até que a FIFA, que o nome eu acho que significa Federação Incompetente Ferradora e ANTA, pensou e disse: e se nós aumentarmos para 48 seleções e complicarmos esse formato? Tava tudo indo certinho e fechadinho, mas aí a partir de 2026, então, serão 12 grupos com 4 seleções cada e se classificarão as 2 melhores, mais os 8 melhores terceiros colocados em uma fase de 16avos de final. É simplesmente intancável um negócio desse. E claro que esse aumento estaria ligado com interesses financeiros por trás. Tem gente que argumenta que foi para ser mais democrática, para dar mais chance para seleções menores, mas sejamos francos, se não desse o lucro que eles estão esperando, azar desse ideal democrático e piriri pororó. Não à toa, a principal sede desta Copa, que será disputada em 3 países, será os Estados Unidos. Por que tu acha que o Messi foi jogar lá? Por que o Mundial de 2025 foi disputado lá? A última Copa América de 2024, então, foi lá também. Eu tentei explicar um pouco nesse vídeo que está aparecendo aí no card, então não deixa de conferir. E eu estava pensando aqui também, tem uma regra de que se uma Copa foi em uma federação, a próxima não pode ser na mesma. Então, se 2026 na América do Norte,
2030 já não pode ser. A de 2030, inclusive, já está definida, será em 6 países, Uruguai, Paraguai, Argentina, Espanha, Portugal e Marrocos, portanto, 3 federações de uma vez só. A de 2034 provavelmente ocorrerá na Arábia Saudita, na Ásia. Então a chance de ir para os Estados Unidos em 2038 novamente é muito grande, a menos que se faça uma Copa lá na Antártida, o que eu acho que seria uma baita de uma ideia. E eu não sei se vocês perceberam, mas as próximas 2 Copas do Mundo serão disputadas em mais de um país. E cara, isso aí já tá muito manjado. Uma coisa é fazer Coreia e Japão em 2002, 2 países consideravelmente menores que esses outros que eu listei nos exemplos, e muito próximos também. Outra coisa é fazer em 3 países de dimensões continentais, ou pior, fazer em 3 continentes ao mesmo tempo. Qual a lógica de viagem nesses casos? Tanto para quem quiser acompanhar, quanto para as delegações dos países. Certamente o calendário para a competição será mais extenso e, claro, vai prejudicar algumas confederações, como a brasileira, que já é uma bagunça total. E só para vocês saberem, os estaduais de 2026 agora no Brasil vão começar no início de janeiro. Pois é, eu falei em um short aqui no canal. E se já não bastasse tudo isso, parto para minha terceira crítica aqui, e talvez a mais contundente, que é a de que vocês deram uma olhada em alguns dos países que estarão? Cara, deem só uma olhada nas seleções que vão estrear em uma Copa do Mundo agora 2026. Uzbequistão, Jordânia, Cabo Verde e Curaçao. Pensa rápido tu aí. Tu sabe onde fica Curaçao? Pelo que ele é conhecido? Fora mais 2 coisas. Primeiro, a participação de mais algumas seleções muito fracas e aleatórias que, se não acontecer um milagre muito grande, vão para passear, como o Haiti, a Nova Zelândia, o Panamá e o Catar. E segundo, algumas que ainda têm chance de se classificar pela repescagem são, por exemplo, Kosovo, Albânia, Jamaica, Suriname e Nova Caledônia. Ah, então quer dizer que tu é contra países menores de se classificarem para a Copa do Mundo? Não! Se eles tiveram mérito de ir bem nas eliminatórias, show de bola. Só que, cara, sabe quem também tá na repescagem? A Itália. Sim, pode ficar de fora da sua 3ª Copa seguida. E eu tava conversando com o meu padrasto esses dias e ele me disse uma coisa que eu achei muito interessante. Que todas as seleções campeãs já tinham que ter vaga garantida. Independente, irmão. Se a Itália não vai para a Copa, mas a Nova Caledônia vai, quem perde é literalmente o futebol. Tem seleção como Curaçao, que tomaria um vareio do Flamengo, do Palmeiras ou do Inter. Não, do Inter eu acho que não, inclusive acho que Curaçao ganharia só de 1-0. Mas ó, não faz sentido isso que eu falei. Todo mundo assistiria a Itália jogar com qualquer país. Agora, um Panamá e Tunísia é pra acabar. Ah, então quer dizer que tu é contra a democracia no futebol? Sim, e tu não entendeu até agora, cara. A democracia, ó, tá superestimada já. Nessa lógica, nós já entraríamos com as 8 seleções campeãs mundiais e as outras que se virem para se tornarem bons no futebol também. Curaçao mesmo já tá buscando isso. Vai ser a primeira seleção a atuar somente com jogadores não nascidos no seu território. Todos são naturalizados e a maioria da Holanda. Curaçao já entendeu o bagulho e tu que tá enchendo o saco aí ainda não. Vamos acordar, pô. E por fim, assim, se a FIFA fosse totalmente séria, a punição para a Rússia já teria sido reconsiderada. Só 2 países não jogaram as eliminatórias de seus respectivos continentes. A Eritreia da África, que desistiu devido a preocupações de que os jogadores buscassem asilo político no exterior, é uma questão complicada. E a Rússia, que foi sede em 2018, da Federação Europeia, devido ao conflito com a Ucrânia. Só que se fosse só por invasões ou confrontos internacionais, teria que excluir outras seleções de participar também, como Sudão, Síria, Myanmar, Iêmen, Haiti, República Democrática do Congo e, claro, Palestina e Israel. Fora que, novamente, seria muito mais interessante a Rússia estar na competição do que o Uzbequistão. Então somamos tudo isso e nós temos que 2026 vai ser a pior Copa de todas. Se tu discorda disso, escreve democraticamente aí nos comentários. E no mais é isso, vamos que vamos, deixa o teu like, te inscreve pra gente chegar nos 10 mil inscritos, hypa se tiver a opção e valeu, falou, tamo junto.